Imagine abrir sua geladeira agora mesmo e descobrir que alguns alimentos aparentemente inofensivos podem estar silenciosamente sabotando sua saúde, principalmente se você já passou dos 60 anos. Muitas pessoas acreditam que, se o alimento tem boa aparência, então está seguro para consumo. Mas a verdade é bem diferente. Alguns produtos, mesmo com cheiro e cor normais, escondem compostos químicos e toxinas que se acumulam no corpo ao longo do tempo, aumentando o risco de doenças graves como o câncer. Esse perigo é ainda mais real para idosos, já que o sistema imunológico e órgãos como fígado e rins vão perdendo eficiência com a idade, tornando o corpo mais vulnerável. Por isso, revisar o que está guardado na sua geladeira não é apenas um hábito de organização, é uma atitude que pode representar a diferença entre vitalidade e doença silenciosa. E quanto antes essa escolha for feita, maiores as chances de preservar saúde e longevidade. Agora pense comigo. Você já parou para refletir que um simples hábito de não abrir mão do sabor pode estar encurtando a sua vida ou a de quem você ama? À medida que envelhecemos, a resistência do corpo a agentes nocivos diminui drasticamente. Aquilo que um jovem elimina facilmente pode se transformar em uma ameaça silenciosa para quem já ultrapassou a casa dos 60. Conservantes, corantes e aditivos, quando ingeridos com frequência, não apenas sobrecarregam os rins e o fígado, mas também provocam pequenas lesões celulares que, acumuladas ao longo de meses ou anos, podem se transformar em doenças graves. É exatamente por isso que não dá para esperar sintomas surgirem para agir. A decisão de revisar sua alimentação e retirar itens perigosos precisa acontecer agora, antes que seja tarde demais. E se existe um grupo de alimentos que merece ser eliminado urgentemente, esse grupo é o das carnes processadas. Estamos falando de salsichas, presuntos, salames, mortadelas e até o bacon crocante que parece inofensivo no café da manhã. Esses produtos são cheios de nitritos e nitratos, substâncias usadas para manter a aparência e a durabilidade, mas que dentro do organismo se transformam em compostos altamente cancerígenos, chamados nitrosaminas. O problema é que o corpo do idoso, com metabolismo mais lento, não consegue se livrar dessas toxinas rapidamente. Assim, elas permanecem mais tempo circulando, causando danos celulares silenciosos e aumentando consideravelmente o risco de câncer no cólon e reto. O que parece apenas uma fatia de presunto no sanduíche pode, na verdade, ser uma bomba relógio para a sua saúde. Mas não é só isso. O excesso de sódio presente nesses frios coloca uma pressão enorme sobre o coração e os vasos sanguíneos, elevando o risco de hipertensão, infartos e AVCs. E como se não bastasse, a gordura saturada contida nessas carnes alimenta processos inflamatórios que intensificam dores nas articulações, cansaço e outros problemas comuns na terceira idade. Em outras palavras, abrir mão de carnes processadas não é apenas uma escolha preventiva contra o câncer, mas também um passo essencial para proteger o coração, aliviar inflamações e garantir uma qualidade de vida muito melhor. A verdade é simples. Cada fatia de embutido que você retira da sua geladeira hoje pode representar mais vitalidade e mais anos de vida amanhã. Outro vilão que precisa ser combatido com urgência são os alimentos fritos em alta temperatura. Batatas fritas, frango empanado, pastéis e até aquele donut açucarado escondem um inimigo invisível chamado acrilamida. Esse composto químico se forma quando alimentos ricos em amido são submetidos a temperaturas muito altas e já é reconhecido por especialistas como potencial causador de câncer, por danificar o DNA das células. E aqui está o alerta. Quanto mais crocante e dourado o alimento, maior a concentração dessa substância tóxica.
para o organismo de um idoso que já lida com um metabolismo mais lento e circulação mais frágil, esse impacto é ainda mais perigoso. Além disso, os óleos usados na fritura carregam gorduras trans que desequilibram os níveis de colesterol, abrindo caminho para entupimento das artérias, infartos e derrames DOT. Abrir a geladeira e encontrar alimentos fritos pode parecer apenas um prazer do dia a dia. Mas para quem passou dos 60 anos, esses pratos podem se tornar um verdadeiro desafio para o corpo. Alimentos fritos exigem muito do fígado, que precisa trabalhar dobrado para filtrar os óleos degradados e toxinas acumuladas. Em pessoas mais velhas, um fígado sobrecarregado pode levar à fadiga constante, desconfortos digestivos e, com o tempo, até danos permanentes. Além disso, essas comidas são calorias vazias, ocupam espaço no estômago sem oferecer vitaminas, minerais ou fibras essenciais. Para idosos que precisam de nutrientes para manter músculos, ossos e imunidade, depender de frituras regularmente significa enfraquecer o corpo silenciosamente. O efeito viciante do sal, gordura e crocância ainda aumenta o consumo sem perceber, tornando os danos cumulativos e perigosos. Substituir frituras por métodos mais saudáveis de preparo, como assar, cozinhar no vapor ou grelhar, faz uma diferença enorme. Um filé de peixe assado ou legumes cozidos no vapor pode não ter a mesma crocância de um frango frito, mas nutre de verdade, fornecendo vitaminas e minerais sem sobrecarregar o organismo. Ao reduzir ou eliminar frituras, o idoso não só protege o fígado, mas também diminui o risco de câncer, ajuda o coração e mantém a saúde vascular. Esses ajustes simples na dieta representam passos concretos e poderosos para uma vida mais longa e com mais qualidade DOT. Outro inimigo silencioso que se esconde na geladeira ou na despensa são os alimentos enlatados e altamente processados. Muitos acreditam que latas garantem segurança apenas por durarem mais tempo, mas a realidade é bem diferente. O revestimento das latas frequentemente contém BPA, substância que pode migrar para a comida, especialmente se a lata estiver amassada ou vencida. O BPA interfere nos hormônios, simulando o estrogênio e desregulando o equilíbrio natural do corpo. Para idosos, cujos sistemas hormonais já estão mais frágeis, isso pode acelerar problemas como osteoporose, declínio cognitivo e até câncer. Além disso, latas podem liberar metais pesados como chumbo e cádmio, que se acumulam devido à menor eficiência do fígado e rins, gerando inflamação crônica e enfraquecendo o sistema imunológico. A lista de perigos não para por aí. Alimentos enlatados também têm excesso de sal e conservantes químicos, que aumentam a pressão arterial e sobrecarregam o sistema cardiovascular. Consumir produtos vencidos piora ainda mais a situação. Os conservantes se degradam, surgem compostos nocivos e o valor nutricional cai drasticamente. O que antes fornecia proteínas ou vegetais transforma-se em toxinas sem benefício real. Evitar enlatados vencidos ou ultraprocessados e optar por frescos ou congelados é a maneira mais segura de manter o corpo equilibrado, reduzir inflamação e diminuir o risco de câncer, além de proteger hormônios e órgãos vitais. Por fim, os alimentos açucarados, que trazem prazer imediato, escondem riscos profundos à saúde. Bolos, doces, refrigerantes e salgadinhos são rapidamente absorvidos pelo corpo, alimentando diretamente células cancerígenas que usam a glicose como energia. Mas os problemas não param por aí. O consumo excessivo de açúcar está ligado à obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, fatores que juntos criam um ciclo perigoso de inflamação, fraqueza muscular e baixa imunidade.
Para idosos, essa combinação pode reduzir mobilidade, aumentar dores articulares, sobrecarregar o coração e até comprometer a capacidade cerebral. Além disso, picos constantes de glicose provocam fadiga, irritabilidade e queda de concentração, tornando o corpo e a mente mais vulneráveis ao longo dos anos DOT. Quando falamos sobre alimentos açucarados, é importante entender que eles não apenas adoçam o paladar, mas também criam um terreno fértil para inflamação crônica, algo que pesquisadores hoje reconhecem como uma das bases do desenvolvimento do câncer. Ao invés de nutrir o corpo, esses doces provocam desequilíbrio, fadiga e tornam o organismo mais vulnerável a doenças. E o problema se agrava porque esses alimentos muitas vezes substituem refeições nutritivas. Um pedaço de bolo ou um refrigerante podem satisfazer a fome por alguns minutos, mas não fornecem vitaminas, minerais ou fibras. Para quem já enfrenta desafios em obter nutrientes suficientes, trocar alimentos saudáveis por doces regularmente enfraquece gradualmente músculos, ossos e sistema imunológico, tornando o corpo menos resiliente e mais propenso a complicações pós-doença ou cirurgia DOT. Substituir essas guloseimas por alternativas naturais, como frutas frescas ou frutas secas sem adição de açúcar, ajuda a manter energia, estabilizar o açúcar no sangue e reduzir o risco de câncer. Mas enquanto o açúcar esconde seu perigo doce, outro inimigo muitas vezes passa despercebido: alimentos mofados ou armazenados de maneira inadequada. Produtos que parecem inofensivos, como pães, grãos ou amendoins, podem conter alguns dos carcinógenos mais poderosos conhecidos pela ciência. Um pequeno ponto de mofo, por exemplo, pode parecer trivial, mas certos tipos de fungos produzem aflatoxinas, compostos altamente cancerígenos que afetam principalmente o fígado. Mesmo em quantidades mínimas, eles causam danos celulares silenciosos e enfraquecem a imunidade. O risco aumenta com a idade. O fígado do idoso perde eficiência natural na detoxificação de substâncias nocivas, permitindo que a aflatoxina permaneça ativa por mais tempo, prejudicando células de forma acumulativa. Diferente de outros problemas de saúde, a exposição à aflatoxina é silenciosa. Os sintomas podem demorar a aparecer, tornando a prevenção essencial. Além disso, alimentos mal armazenados não apenas abrigam mofo, mas também se tornam terreno para bactérias perigosas. Pães deixados em locais úmidos, grãos sem vedação adequada e amendoins antigos podem se contaminar facilmente. Com sentidos menos aguçados, muitos idosos não percebem sinais de alerta e acabam consumindo alimentos que contribuem para a inflamação crônica, acúmulo de toxinas e problemas digestivos. A solução é simples, mas poderosa: inspeção constante e descarte de qualquer alimento suspeito. Escolher produtos frescos ou armazenados corretamente é fundamental para manter energia, imunidade e saúde do fígado. Entender que mofo e deterioração não são apenas questões estéticas, mas riscos reais de câncer, muda a forma de cuidar do corpo. E mesmo eliminando esses 5 grupos de alimentos perigosos da dieta, ainda há um passo crucial a ser considerado: compreender as graves consequências de ignorar esses cuidados DOT. Se os alimentos processados, fritos, açucarados ou mofados permanecerem na geladeira, os riscos de longo prazo são alarmantes. O corpo acumula compostos nocivos ao longo do tempo, danificando células saudáveis e aumentando significativamente o risco de câncer de fígado, cólon e estômago. O mais perigoso é que muitas dessas doenças se desenvolvem silenciosamente. Quando surgem os primeiros sintomas, o problema já pode estar avançado.
Além do câncer, esses alimentos contribuem para a obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares, formando um ciclo de risco que compromete a vitalidade, mobilidade e qualidade de vida dos idosos. O excesso de açúcar, gordura saturada e aditivos químicos presentes em muitos alimentos comuns pode interferir diretamente no metabolismo, aumentar a pressão arterial e sobrecarregar o coração. Para quem já passou dos 60 anos, essas combinações de ganho de peso, colesterol elevado e flutuações de glicose podem acelerar o surgimento de condições graves, como infartos e AVCs. Mas os riscos não param por aí. O impacto dessas escolhas também afeta a qualidade de vida diária. Muitos idosos que consomem regularmente alimentos ultraprocessados relatam cansaço constante, digestão lenta e desconfortos persistentes, o que reduz a independência, limita atividades e prejudica o bem-estar emocional, deixando a sensação de envelhecimento precoce e fragilidade. A boa notícia é que não é preciso abrir mão do sabor para proteger a saúde. O segredo está em substituir os alimentos nocivos por alternativas inteligentes e nutritivas. Por exemplo, ao invés de carnes processadas, é possível optar por cortes frescos e magros de frango, peru ou carne bovina, que fornecem proteína de qualidade sem aditivos prejudiciais. O peixe, preparado no vapor ou cozido, oferece ácidos graxos ômega 3, importantes para a saúde cardiovascular, sem os riscos da fritura. Para fortalecer a imunidade e combater inflamação, refeições baseadas em vegetais frescos e frutas são essenciais. Folhas verdes, frutas vermelhas e cítricas fornecem antioxidantes, vitaminas e fibras, promovendo digestão saudável e proteção celular. Combinar. Esses alimentos com grãos integrais e castanhas fornecem energia constante e minerais que sustentam músculos e ossos, fundamentais para manter força e mobilidade ao longo do envelhecimento. Mas não basta escolher bem os alimentos. O método de preparo faz toda a diferença. Cozinhar no vapor, assar ou grelhar com pequenas quantidades de óleo preserva os nutrientes e evita a formação de compostos nocivos, como os produzidos na fritura profunda. Ao adotar essas alternativas, os idosos podem desfrutar de refeições saborosas, nutritivas e seguras, transformando o ato de se alimentar em um instrumento de prevenção e bem-estar. Em resumo, existem 5 grupos de alimentos que devem ser retirados da geladeira imediatamente por quem deseja envelhecer com saúde. Carnes processadas, frituras, enlatados vencidos ou excessivamente conservados, alimentos açucarados e produtos mofados ou armazenados de maneira inadequada. À primeira vista, podem parecer inofensivos, mas juntos representam um risco elevado de câncer, doenças cardíacas, diabetes e declínio gradual da energia e vitalidade. A solução é simples: substituir esses itens por carnes magras, frescas, peixes cozidos no vapor, legumes coloridos, grãos integrais e refeições leves e equilibradas. Pequenos ajustes diários podem gerar resultados poderosos a longo prazo. Cada decisão tomada na hora de escolher o que colocar na geladeira ou na mesa é um passo entre fortalecer a saúde ou abrir espaço para doenças. Por isso, a ação deve ser imediata. Revise o que está guardado, elimine itens prejudiciais e priorize alternativas saudáveis para você e para quem ama. Um gesto simples hoje pode evitar problemas sérios amanhã. Se essa informação foi útil para você, compartilhe com familiares e amigos para proteger mais pessoas dos riscos silenciosos da alimentação. Comente suas experiências abaixo e inscreva-se para receber mais dicas de saúde voltadas para idosos. Obrigado por acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.